Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, testemunha factual da história. O Repórter Antiquário é um serviço público oferecido pela restauradora Antiquários ao Tempo, que canonicamente às sextas-feiras. Caso não dê para postar às sextas-feiras, postaremos aos sábados, trazendo um tema novo relacionado à história. E o tema de hoje será sobre a Monarque Sociedade Anônima, que é a Monarque brasileira. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Monarque Sociedade Anônima foi uma empresa brasileira do ramo de fabricação de bicicletas, fundada na capital paulista no ano de 1948. A Monarque brasileira teve início de suas operações a partir da importação de bicicletas desmontadas da Monarque sueca nos anos 40, com o interesse da matriz sueca em expandir o seu mercado, e foi iniciada uma parceria onde a empresa brasileira, embora não pertencesse ao mesmo grupo, tinha o privilégio de comprar, comercializar e posteriormente produzir as bicicletas como se fosse uma filial, podendo inclusive utilizar modelos consagrados da matriz sem ônus algum. A Monarque foi fundada em abril de 1948 com o nome de Monarque Indústria e Comércio Limitada, atuando inicialmente como importadora e montadora e posteriormente como fabricante de bicicletas, e com o tempo foi adquirindo áreas, e no ano de 1951 adquire a Chácara Santo Antônio, e devido à alta demanda de produção, ela transfere seus escritórios para a chácara, que também ficava na região de São Paulo. No ano de 1962, a empresa altera a razão social de Monarque Indústria e Comércio Limitada para Monarque Sociedade Anônima e começa a produção de bicicletas de plástico e alumínio, empregadas principalmente na fabricação das linhas esportivas da marca. Por muitos anos, ela foi rival da marca brasileira Caloi. As duas empresas monopolizaram o mercado de bicicletas no Brasil, porém, foi perdendo espaço com o tempo e hoje ocupa um espaço menor do que seu auge na década de 50, 60 e 70 até meados dos anos 80, onde a mesma chegou a produzir cerca de 2 milhões de unidades anuais e ter um corpo de funcionário de cerca de 10 mil pessoas. Porém, nos anos 2000, por razões desconhecidas, a empresa fecha as unidades de Manaus e São Paulo entre os anos de 2006 a 2008. Em 2008, quando a mesma transfere suas operações para a cidade paulista de Indaiatuba. Houve também uma carta endereçada ao pessoal da fábrica de Manaus, onde a empresa disse que preferia fechar a fábrica a fazer uma bicicleta ruim, como as importadas da China. E aproveitando o espaço deixado por essa gigante, uma nova concorrente começou a se destacar, no caso a Sandal. Vamos falar um pouco sobre a publicidade da marca. A empresa brasileira aprendeu bem com a empresa sueca, e a sua expertise para a publicidade, já na sua inauguração, promoveu um grande evento, contando inclusive com a participação do cantor Nelson Gonçalves. A propaganda sempre foi marca registrada da empresa, colocando em evidência a qualidade de seus produtos. A outra característica da publicidade da Monarque brasileira era sempre a sacada com os grandes temas que estavam em alta no Brasil.
Seus produtos passavam a ser classificados por temas que estavam em evidência, marcando as séries de suas bicicletas para cada ano. Por exemplo, a série 2001, que refere-se ao ano de 1969, onde todas as bicicletas produzidas nesse ano pertencem a essa série. Aliás, a história desta série é interessante, pois estaríamos vivendo na contagem regressiva da chegada ao homem à Lua no ano de 1969 e a ficção científica estava a todo vapor com o clássico filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Outra característica marcante da publicidade da Monarch se diz respeito à publicidade, e era a exaltação ao extremo da qualidade e tecnologia empregada em seus produtos. Prova disso que a propaganda onde a Monarch diz que a Monarch Galaxia 67, na verdade um dos primeiros modelos de barra circular, era a bicicleta mais moderna do mundo. Vale dizer que na época a empresa costumava mudar o nome das bicicletas de acordo com a série em relação ao ano, num mote publicitário, claro, sempre manter atualizados seus produtos. E com a chegada da Monarita no ano de 1967, a Monarch começa a mudar o modo como apresentava suas bicicletas. Passava a dar um ênfase ao nome do modelo, mas continuaria a preservar as séries. Por exemplo, a Monarita Olé 1970. Na verdade, só o Olé 70, eu acabei me empolgando. A Monarita Brasil Luxo 71 e a Águia de Ouro, a Águia de Ouro 72. E com a chegada da BMX no ano de 1978, a Monarch deu um grande salto gigantesco na publicidade. Com o lançamento da BMX no Brasil, era a inauguração de um novo conceito de bicicleta e também de uma nova categoria esportiva, no caso a bicicross. A empresa investiu pesado em propaganda, na criação de grupos de ciclistas e na construção de pistas e no incentivo e no transporte de seus participantes. Na época, no início dos anos 80, a empresa, juntamente com a Caloi, que eram as soberanas do mercado de bicicletas nacional, que fez diminuir o volume de publicidades, pois o sucesso já estava consolidado, mas diante do lançamento de um novo produto por parte da rival, a Monarch imediatamente contra-ataca com produtos de qualidade do mesmo segmento, e assim surgiria sempre procurando dar uma resposta à altura diante dos lançamentos de sua concorrente, inclusive se lançando na retomada da fabricação de ciclomotores, onde a Caloi trouxe a francesa Mobilette e a Monarch ressuscitou a Monareta num duelo que se estendeu até o final da década de 80, quer dizer, perdão. Mas na década de 90 não seria fácil, com a chegada de novos fabricantes após a abertura dos portos para importações, e começaria a diminuir o volume de vendas, assim como das publicidades. Falaremos agora dos principais modelos da marca, e também dos que eu lembro, né? Falaremos agora de um dos grandes sucessos da marca, que foi a Monareta, que foi um dos grandes sucessos da Monarch. Foi a Monareta, uma célebre bicicleta que teve seu nome inspirado no ciclomotor famoso da Monarch dos anos de 1950 e 60. Teve seu início de fabricação em meados dos anos de 1960, quando obteve sucesso relativo de vendas, e seu nome era Monareta Gemini. O nome do sistema que tornava portátil, herdado da missão Apollo, precursor do sistema Dobrametic. Desculpem. O desenho era bastante diferente das Monaretas mais comuns que conhecemos, pois o quadro era um desenho semelhante à Caloi berlineta, porém a estrutura era mais fina na parte inferior, próximo à caixa de coroa, e se apresentava em tubo que ligava as duas extremidades, e a garupa era destacável do quadro e possuía certa semelhança com os modelos da Monarch de aro 28 de sua época.
No entanto, foi no início dos anos de 1970, quando já adotava um novo desenho, que a Monareta alcançou um sucesso de vendas. O desenho bastante agradável e atual agradou bem público jovem e começou a incomodar a concorrente Caloi. Este modelo teve algumas versões de acabamentos, entre quais a série Brasil de Ouro, Águia de Ouro, Olé 70, além de oferecer a comodidade de modelos Dobrametic, que permitia ao seu usuário dobrá-la e facilitar o seu transporte em viagens, por exemplo. Em 1973, focando no público adolescente, foi lançado a série Brasil de Ouro Jet Black, que possuía paralamas e cobre corrente cromadas, entre outros acessórios. No ano de 74, sofreu uma nova reformulação no desenho mais sensível na parte traseira, que deixava de lado o desenho retangular e passou a adotar um ângulo reto, que agradou em cheio o público. Com esse desenho teve início diversas versões, como a linha Fantástica, Águia Imperial 74, Centauro 75, 5 Estrelas 76 e 77, Tropical 79, Olímpico 80 e 81, Cross Standard, Cross 2 Luxo, de desenhos diferentes. A Cross Standard tinha um garfo duplo, semelhante aos da nova berlineta, com 2 cachimbos e mais um guidão bem longo, que dava um toque esportivo, de um jeito shopper ao modelo, além do paralama traseiro mais curto e um pequeno paralama de plástico na sua extremidade soleira. O modelo Cross 2, a traseira era mais curta e serviu de inspiração para donos de outros modelos da Monareta cortarem o quadro na garupa. Um garfo igual à Cross anterior, mas com o guidão diferente, composto de 2 peças, semelhante ao da berlineta. No início dos anos 80 sofreu uma nova mudança de desenho, também mais destacado na garupa, além de um novo guidão e um novo desenho na caixa de coroa. O modelo 82 oferecia um acabamento onde os paralamas eram cromados. Entretanto, essa versão não obteve êxito e voltou ao padrão anterior, onde os paralamas vinham pintados num tom diferente, mais claro em relação ao quadro. Em 89, a Monareta já não tinha mais a vitalidade de antes, ao passo de que o mercado já oferecia novas tendências, como mountain bikes, bicicross e outros modelos, que agradavam mais ao público, e teve a finalização de sua fabricação. No entanto, até os dias de hoje ainda é possível ser visto rodando alguns modelos devido à sua destacada qualidade estrutural. Outro modelo muito famoso da marca Monarch foi a barra circular, que foi uma campeã de vendas e uma das últimas remanescentes dos anos 70 da marca ainda em produção. E estamos falando da Monarch barra circular, que foi lançada no ano de 1966 como Copa 66 ou Rei Pelé 66. Em seu quadro tinha um formato muito ergonômico, pois a seção que ligava o cachimbo ao selim era curvada em uma peça única. Nessa configuração, além de 1966, veio a continuação no ano de 1967, que era a Galáxia. Em 68, a medalha de ouro. E em 69, a 2001. E em 1970, a Olé 70, nome que muitos hoje em dia a conhecem. E em 71, a Brasil Luxo 1971. E em 1972, com a configuração atual do quadro, substitui a Olé 70, que também possuía um aro no meio do quadro, só que o resto era bem diferente e acompanhava aos demais modelos da marca do ano, como a série de Águia de Ouro, de 1972, e seu nome de fato era barra dupla circular, que vinha nos aros 26 e 28 com o sistema de freio inglês FI, sistema acionado unicamente por varas de aço, e o sistema CP, que é o contrapedal, que
a garupa integrada ao quadro. O sistema CP é o famoso freio de pé, que você pedala para trás e freia a bicicleta. Porém, a garupa integrada ao quadro é exclusiva desse ano, com uma útil garra com molas para facilitar o transporte de objetos ou bolsas. E nem é preciso dizer que o modelo fez um enorme sucesso, assim como a Monarita de terceira geração, pela beleza de suas linhas e praticidade de seu uso diário. Aliás, fez tanto sucesso que foi copiada pela concorrente, que lançou a barra forte, e se tornou a maior rival no segmento. Nos anos de 1960, se faz mais de 30 marcas de bicicletas sendo produzidas no Brasil. A grande maioria eram fabricadas em vários tamanhos, geralmente em 28, 26, 22, 20 e 20 polegadas. E em referente ao tamanho da roda, com o mercado de bicicleta em crise, a necessidade de uma padronização para diminuir custos de saída para evitar fechar as portas. A grande maioria das bicicletas adultas, já no final da década de 60, passava a ser produzida nas rodas 26. Aro 26 também conhecido. Difícil encontrar referências para entender o que levou à criação do desenho da Monarch barra circular. Antes dela já havia no mercado uma série de quadros com reforços em triângulo principal ao quadro, geralmente em barras ligadas em tubo de selim com a frente da bicicleta, que podiam ser um segundo tubo superior com dois em paralelos ou um em J, né? Que nascia no tubo inferior, pouco atrás da caixa de direção, e terminava no tubo do selim. Havia também a referência das Schwinn, com seus dois tubos de reforço e o semicírculo na parte da caixa de direção, passando pelo meio do tubo superior e terminando nas forquilhas traseiras, mas tudo indica que nunca se havia feito um quadro com reforço circular dentro do triângulo central. O mais interessante é que a primeira barra circular a ser colocada no mercado tinha rodas aro 28, bem maiores que as aros 26, que se tornaram padrão. Fato talvez explique por que o tubo superior sair da caixa de direção para só depois ficar em paralelo ao chão. É uma forma de diminuir a altura do quadro e acomodar uma população com uma altura média baixa, como a do norte e a do nordeste, onde o modelo virou fenômeno de vendas. O desenho da traseira com duas forquilhas em uma peça única, que começava quase no meio do tubo superior, abrem-se no tubo do selim para formar um pequeno triângulo que continua na traseira em paralelo ao chão, para criar um suporte de bagageiro, e descem para fazer uma suave curva nas gancheiras que terminam na caixa de movimento central, e o bagageiro acaba tendo uma área de apoio superior aos convencionais em si. Seu projeto não tem em referências, não restam dúvidas que a fluidez chega a ser agradável e o estilo algo futurista para sua época e completamente diferente do que se fabricava então, quando o desenho do quadro normalmente tinha linhas retas, formas práticas, reconhecidamente resistentes, que eram produzidas com o mínimo de desperdício do material. E a Monarch barra circular foge da tradição e entra no mercado para fazer a história. Mesmo uma marca com a força da Monarch tinha então só tem sucesso, e se seu produto cai no gosto do público, a barra circular foi um sucesso total. E é a história da bicicleta barra circular. E também, tipo, no começo dos anos 80, ela se tornou campeã de vendas,
destronando a monareta e mudando sua garupa para uma forma mais reta. Diante desse sucesso, a Monarch aproveitou e lançou versões menores, que são as barra circular Mirim de aro 16. E atualmente ela ainda continua sendo fabricada, copiada pela concorrência, agora em modelos como VB, que é o V-Brake, de cabos de aço, FI, sistema de varas de aço, e no CP, que até hoje é fabricado, com quadros de aço carbono. E uma pequena curiosidade, que o sucesso da barra circular diante da concorrente Caloi foi tamanho que fez imprimir diversas mudanças na sua bicicleta. A barra forte mais de que nada servia, pois no final se rendeu às linhas da campeã Monarch. Isso é uma pequena curiosidade. E é isso, meus amigos. Essa foi um breve resumo da história da Monarch brasileira, a Monarch Sociedade Anônima, que a gente traz aqui só para reativar memórias também, né? Afinal de contas, quem nunca teve uma Monarch? Seja na infância, seja depois de adulto. Monarch meio que fez parte da vida de muita gente. E gostou do conteúdo que você viu? Quer continuar acompanhando as nossas transmissões e os outros quadros do canal? E também ajudando a gente a trazer conteúdo à plataforma? Lá no botão abaixo, clique em inscrever-se e inscreva-se, ative as notificações. Marque em todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e ajuda a gente pra um caramba se manter na plataforma. Gostou desse breve resumo da história da Monarch? Deixa seu like. Se você acha que nós não merecemos o seu like, deixe seu dislike, tranquilo. Quer ver algum tema específico no Repórter Antiquado? Comente abaixo. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistir mais uma transmissão do nosso Repórter Antiquado. Até a próxima. E tchau.